O presidente Lula está na China. É a segunda visita oficial dele ao país desde que assumiu o terceiro mandato. Hoje, o presidente participou como convidado de honra da cúpula CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O país asiático anunciou investimentos de mais de 27 bilhões de reais aqui no Brasil. Mais de 1 bilhão para a produção de combustível renovável para a aviação. Lula falou sobre o assunto durante uma entrevista coletiva. Vamos ouvir. Na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais. Porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Recado para muita gente aí que o presidente da República está dando, né? Nós preparamos, inclusive, uma tela para visualizar melhor para onde é que vão esses investimentos. Vamos acompanhar com a gente ali, ó. Alguns dos investimentos da China no Brasil. A gente tem ali investimentos em automobilismo, ali 6 bilhões de reais, né? Temos a estatal chinesa de energia nuclear, CGN, 3 bi também. E temos também outras empresas com investimentos ali de 5 bilhões, 3,2 bilhões de reais. Grupo minerador também ali com investimentos de 2,4 bilhões de reais e outros 600 milhões destinados a outros setores. É importante a gente mostrar que esses valores, né, vão para muitos lugares, para muitas coisas, vai chegar até em educação, transporte, combustível, e isso vai trazer naturalmente o que a gente espera que tragam melhorias para o Brasil. E com essas visitas do presidente fora do país, de um lado Lula na China, do outro Fernando Haddad nos Estados Unidos, o que a gente quer é trazer benefícios para a gente, né, Síria? Com certeza. O investimento total é de 27 bilhões de reais e uma diversificação grande, né, André? Tem GWM ali, tem vários investimentos em diversas áreas, inclusive saúde também. Hoje, mais cedo, falou-se dessa possibilidade de investimentos na área de saúde também. Olha só, e para nos ajudar a entender melhor o que significa este acordo, quais vão ser os possíveis impactos aqui no nosso país, né, e também no nosso dia a dia, claro, né, nós convidamos um especialista. É o economista Davi Leles. O Davi é professor da Fundação Getúlio Vargas. Davi, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. O que significa este acordo para a gente? Boa noite a todos. Esse acordo ele vem em um momento onde o Brasil está muito bem posicionado. Existem duas grandes vertentes, dois grandes pilares do crescimento mundial para os próximos anos, para as próximas décadas, que são a segurança alimentar do mundo e também a transição energética para energias mais limpas. E o Brasil está muito bem posicionado, se fizer bem o dever de casa, nessas duas frentes. Tanto na transição energética, que nós estamos vendo aí a China trazendo investimentos para o Brasil vai ajudar nessa transição energética, a produzir uma energia mais limpa, e também na segurança alimentar do mundo, que está crescendo, continua crescendo, cada vez mais precisa de produção para alimentar esse povo todo que está nascendo e precisa de comida e comida de qualidade. O Brasil, se aproveitar bem essa parceria, consegue sim trazer muitos investimentos. Existem alguns riscos envolvidos, existem alguns cuidados que o presidente Lula tem que ter ao fazer esse tipo de visita oficial e esse tipo de parceria. Esses cuidados têm que ser observados. Mas, se for bem feito, essa visita, esse tipo de investimento pode trazer muita coisa boa para o Brasil, muita produção para solo nacional e pode fazer com que a gente não dependa necessariamente de um boom de commodities
para poder crescer, como a gente viu no passado recente brasileiro. Ô professor, fazer uma pergunta, boa noite para o senhor, obrigado por participar com a gente aqui no nosso jornal. Quando é que esse tipo de investimento começa a ser visto na prática pelos brasileiros? Porque a gente ouve falar muito em 6 bi, 3 bi, para cá, para lá e tudo, mas as pessoas, quando é que isso começa a aparecer para o cidadão comum no dia a dia mesmo assim? Bom, existe algo que chama o lag da política monetária e existe o lag do impacto desses investimentos que serão feitos no Brasil. Um primeiro impacto logo de cara vai ser visto no emprego que pode subir, né? A taxa de desemprego pode cair, porque assim que as fábricas são instaladas ou a produção começa a ser feita aqui, você precisa de mão de obra e um primeiro efeito, um efeito de primeira ordem que nós chamamos, é um efeito no desemprego. Então os salários sobem marginalmente, o desemprego começa a cair, as pessoas começam a ficar empregadas. Um próximo impacto, depois que essa produção começa a ser escoada no restante da economia, é um impacto já no PIB, na produção de bens e até na nossa balança comercial. Isso daí começa a ser refletido em um país que pode crescer mais. Mas existem algumas coisas que nós temos que ficar muito espertos como país para que elas não aconteçam. A primeira delas é essa dependência mais alta da China. Né? Já vimos aí várias vezes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também, exemplos de que não se pode ficar muito dependente de um país só para produzir ou para vender. Então esse investimento vem em boa hora, mas ele não pode causar uma dependência. Outra coisa que não pode também acontecer é o Brasil ficar no meio de disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China, por exemplo. Esses investimentos vêm em boa hora, vão ajudar o país a crescer, mas os Estados Unidos não podem ficar com uma inimizade em relação ao Brasil caso nós façamos acordos comerciais com a China. Então, vai ser muito necessária essa neutralidade do presidente Lula. E, em última instância, com o país produzindo mais, o desemprego caindo, o PIB crescendo, tem outros efeitos de segunda e de terceira ordem que nós também vamos ver aí depois de um ano e meio, 2 anos, que é com mais produção, se essa produção for feita com menos inflação, a gente tem um país crescendo mais sem uma pressão inflacionária de demanda, né? Porque a gente está conseguindo produzir mais e não necessariamente consumir mais. Quando você desloca ali a curva da produção mais para a direita e não causa uma pressão inflacionária para produzir mais. Isso é muito bom para a população no geral também, porque nós não temos uma pressão de alta dos preços e ainda assim temos uma redução do desemprego. Professora Ana Paula, aqui de Brasília, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, nesse sentido, o senhor comentou dessa neutralidade do Brasil, né? Mas pegando também uma fala do presidente Lula hoje, falando que essa relação com a China é indestrutível, será que a gente pode dizer hoje que o Brasil está mais alinhado à China do que aos Estados Unidos? Por exemplo, os dois países estão críticos, né, dessa questão protecionista, os dois ameaçaram já recorrer à OMC, ou seja, os dois países defendendo o multilateralismo e aí um pouco mais alinhados do que o Brasil em relação aos Estados Unidos de Donald Trump? Boa pergunta, Ana Paula. A gente pode sim falar que o Brasil está mais alinhado com a China do que antes, mas isso se dá por 2 motivos. Nós temos o motivo dos Estados Unidos estar se isolando cada vez mais do mundo e nós temos o motivo do Brasil estar se aproximando da China. E esses 2 motivos contribuem em igual medida para que isso aconteça. Os Estados Unidos têm praticado uma política tarifária, onde tem subido ali barreiras tarifárias, aumentado tarifas de importação para produtos de outros países, e isso tem sido comparado, inclusive, a um neomercantilismo. Lá nos anos 1900, desde o New Deal, que foi aquele processo onde o governo via mais na economia, salvar os Estados Unidos da crise de 29, nós vemos um governo mais intervencionista e agora nós vemos um governo de novo intervencionista nos Estados Unidos, tentando salvar ali a economia americana com tarifas. Mas isso é uma política muito rudimentar, né? Muito antiga. Desde 1900 que a gente não viu uma política tarifária sendo executada dessa forma nos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos se isolassem. A outra coisa que tem feito o Brasil se afastar um pouco mais dos Estados Unidos também é um viés mais ideológico. No governo anterior ao governo do Lula, tinha uma sinergia das ideias do presidente Trump com as ideias do presidente Bolsonaro, onde eles defendiam mais ou menos uma conduta parecida de política, né? Sem entrar no mérito se está certo ou se está errado. Mas a aproximação, a desaproximação do Lula em relação ao Trump
vem muito do campo ideológico também, né? O presidente Lula já criticou bastante o Trump também já criticou algumas vezes o presidente Lula, e essa sinergia ideológica entre o presidente Lula e o Xi Jinping acaba aproximando os dois países. Então, sim, podemos sim afirmar que o Brasil tem se aproximado mais da China e tem se afastado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos em si têm se afastado do restante do mundo, né, no mote que o Trump sempre tem levantado, América para os americanos. Não é América para os brasileiros nem para os chineses, né? América para os americanos. Então, sim, isso tem acontecido. Agora, professor, na perspectiva chinesa, né, da visita de Lula aí a Pequim, o tratamento dado ao presidente, a estadia dele, a gente pode fazer uma análise que isso tudo serve também, de certa forma, como uma espécie de propaganda aí para outros países, especialmente aqui da América Latina, sobre a imagem de um parceiro comercial ideal que a China quer construir? Perfeito, Cília. Inclusive, nesse ponto é importante a gente comentar o seguinte. Antes da visita à China, o Lula tinha feito uma visita à Rússia, se encontrou com Putin e tudo mais, e o presidente Lula foi duramente criticado por essa visita à Rússia, porque visitando a Rússia e não visitando a Ucrânia, o presidente Lula acabou tomando partido do lado da Rússia e foi até criticado pelo Zelensky, onde a Ucrânia não aceita mais o Brasil como um mediador, pois o mediador deveria ser neutro, ter uma situação de neutralidade entre Rússia e Ucrânia. Nessa visita à Rússia, lá no dia da vitória da Rússia contra os nazistas, o presidente Lula ele fez parte de uma cúpula junto com o presidente russo, junto com o Maduro e outras figuras de Estado também, e ele se afastou um pouco da neutralidade nessa visita que ele fez ao presidente Vladimir Putin. E isso daí gerou críticas pelo seguinte: Lula se defendeu dizendo que aquilo ali era uma visita pessoal dele, não tinha nada a ver com a neutralidade do Brasil, que o Brasil permaneceria neutro. Mas não dá para você dissociar a figura do presidente da figura da pessoa Lula. Então é muito difícil você falar que aquilo foi uma visita pessoal, aquilo foi uma visita de Estado, e sim, passou uma imagem muito ruim de aproximação, ou pelo menos de polarização para um dos lados. E isso faz com que os Estados Unidos se afastem do Brasil quando o Lula sinaliza ali em relação à Rússia. Já a visita ao Xi Jinping foi uma visita com finalidade mais comercial. Essa também tem uma certa pessoalização do presidente Lula, personificado na pessoa dele, mas esse saldo positivo comercial justifica essa visita e traz pelo menos um saldo positivo dessa visita. Então, sim, é importante a gente manter no radar que o Brasil continue tentando ser o mais neutro possível nesse tipo de demanda, nesse tipo de disputa. Porque ao ter que escolher um dos lados, é a história do cobertor curto. Cobre a cabeça e descobre os pés, e não é isso que a gente quer que aconteça. A gente não quer ter que sacrificar uma parceria estratégica com os Estados Unidos para ser um país comercialmente ativo com a China. E o inverso também é verdadeiro. A China é uma grande parceira comercial brasileira hoje, uma das maiores em determinados setores, mas a gente não quer sacrificar essa relação com a China para ter que ter uma relação comercial sólida e constante com os Estados Unidos também. Isso de balança comercial equilibrada, onde as exportações têm que equilibrar as importações, é coisa lá da época do padrão ouro. Isso aí não existe mais. Então a gente tem que tentar ter balanças comerciais desequilibradas, mais superavitárias dos produtos que a gente produz, com países como Estados Unidos e China, que são dois grandes parceiros comerciais, e a gente não deveria ter que abrir mão de nenhuma dessas duas parcerias. Certo, professor, vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui, porque hoje também teve o anúncio de uma trégua, né, nessa guerra tarifária. Os Estados Unidos e a China vão reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Vamos ouvir o que ele disse. Chegamos a um acordo para uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados das tarifas recíprocas reduzirão as tarifas em 115%. Bom, as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas vão cair de 145% para 30%. As taxas da China sobre os produtos americanos vão ser reduzidas de 125% para 10%.
e a redução deve entrar em vigor até a próxima quarta-feira. É uma trégua. E será que essa trégua, ela traz, de certa forma, alguma esperança de que o futuro fique mais tranquilo e, de preferência, em breve, professor? Bom, a esperança é que o futuro fique mais tranquilo, mas a gente tem que entender qual política aí monetária, fiscal, política internacional está sendo praticada entre Estados Unidos e China com essa trégua. Quando as pessoas citam que são tarifas recíprocas, elas não são recíprocas coisa nenhuma, elas são retaliatórias. O Trump, junto com o secretário de Estado e todo o Tesouro Nacional, usaram o seguinte cálculo para calcular essas tarifas. Eles pegaram a balança comercial dos Estados Unidos, quantidade de exportações menos importações, e dividiram pela quantidade de importações. Ou seja, se os Estados Unidos era superavitário, ele aplicou 10% de tarifas. Se era deficitário, ele aplicou aquele valor de tarifa no país. Isso quer dizer que, onde os Estados Unidos estava perdendo mais dinheiro nas exportações do que ganhando com as exportações, ele ativou essas tarifas aí de forma a retaliar e não a serem recíprocas. A China respondeu à altura, começou a subir as tarifas e eles chegaram ali a absurdos de mais de 100% de tarifa. Mais de 100% de tarifa não é tarifa, é embargo comercial. Começaram a negociar e aí conseguiram postergar essas tarifas por 90 dias. Essa estratégia do Trump, né, muita gente fala que o Trump é maluco, não sabe o que está fazendo. Na verdade, ele pode ser maluco, mas ele sabe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo da maneira errada. O Trump ele tem um grande pepino nas mãos para resolver. A dívida americana ela disparou. E com a dívida disparando, junto de um cenário inflacionário com juros tão altos, como são os juros americanos hoje, né, na casa de 4,5% ao ano, que para os Estados Unidos é muito alto, essa dívida está disparando. Então o Trump ele está com medo de enfrentar o Congresso, ele está com medo de enfrentar o governo e tomar medidas impopulares para poder controlar essa dívida. Então a solução que ele achou foi essa aplicação de tarifas, porque um país, em maior ou menor medida, é parecido com uma empresa, né? Quando você quer que uma empresa dê certo, prospere, ou você aumenta a sua arrecadação, ou seja, seu lucro, ou você corta as despesas, ou você aumenta a sua qualidade, a sua tecnologia, a sua forma de produção. O Trump está exatamente nesse dilema agora. E ele fez essa guerra tarifária toda para tentar descer os juros, nem que seja artificialmente. Porque o Banco Central Americano agora está num dilema, né? Se ele deixa os juros muito altos, eles causam uma recessão. Se ele abaixa os juros agora de maneira muito forte, a incentivar a economia, ele pode causar um processo inflacionário muito forte. Então o Trump ele fez toda essa guerra tarifária para conseguir aumentar a arrecadação e causar um ambiente deflacionário, um ambiente de recessão, recessionário, para poder fazer com que os juros caíssem. Agora, com essas negociações com a China, os ânimos eles começam a se assentar, começam a arrefecer. Porque é o que tudo indica, ele está conseguindo esse ambiente de recessão nos Estados Unidos, está criando brecha para os juros caírem, mais lentamente do que ele gostaria, mas está criando brecha, porque o desemprego começa a aumentar, o crescimento americano começa a reduzir, por isso que ele está podendo ter brecha para poder negociar essa postergação dessa cobrança tarifária com a China e essa redução nas alíquotas também com a China. Porque ele tem conseguido o que ele queria no fundo, que era fazer esse controle da dívida por meio de uma queda de juros. Ele está vendo que ele deve conseguir isso. Então, sim, traz mais segurança para o mercado, traz mais segurança, tanto que a Bolsa reagiu muito positivamente depois desse anúncio de que estão negociando, mas às custas da confiança do consumidor, do produtor e das bolsas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm perdido bastante credibilidade com essa política de vou aplicar tarifas, depois não vou mais, não vou desistir das tarifas, agora elas só vão valer daqui 90 dias. Isso tem custado bastante credibilidade, tanto ao governo americano quanto ao mercado americano também. Pois é, a previsibilidade, né, a credibilidade são pontos fundamentais para que a economia se desenvolva de um modo geral. A gente vê esses 90 dias aí, né, professor? 90 dias, quando a gente fala de uma economia praticamente global, são 3 dias, né? Não acontece nada. Dá tempo de se planejar novamente, dá tempo de organizar tudo para daqui a 90 dias talvez a coisa volte a ser o que era antes e o país venha a ter muitos prejuízos e, consequentemente, quando a gente fala países, a gente está falando da população de um modo geral, né? Exato. Quando a gente fala desses 90 dias, o importante não são os 90 dias em si, mas qual é a mensagem que isso passa. E é uma mensagem muito ruim. Quando a gente pensa nesses 90 dias, não dá tempo de você reorganizar
toda uma economia, toda a linha de produção, todas as cadeias produtivas, para depois desses 90 dias voltar a ser o que era antes, ou aplicar as tarifas ou não. A mensagem que isso passa é muito ruim e elas começam a perder credibilidade. A gente diz que a curva começa a perder elasticidade. Antes, se ele anunciasse as tarifas, o mercado todo ia reagir contando que aquelas tarifas seriam aplicadas. E todos os empresários, as indústrias, todos os países começaram a se reorganizar. Quando tem essa flexibilização, esses 90 dias eles começam a não fazer tanto efeito assim. Você quer saber o que vai acontecer para o longo prazo. Não se faz política monetária, não se faz política fiscal e muito menos política internacional de 90 em 90 dias. Então isso acaba aparecendo para mim, na minha visão, menos como um artifício econômico do Trump e mais como um megafone político do Trump. São coisas diferentes. O megafone político do Trump é falar para os eleitores dele, lembra daquele chinês que roubou seu emprego? Sabe lá o pessoal de Taiwan que está produzindo e fazendo os americanos produzirem menos, ganhando salários piores? Sabe o pessoal lá do Vietnã que está produzindo os tênis da Nike, estão tirando os empregos americanos? Agora eu vou trazer tudo isso para cá. Isso é música para os ouvidos dos eleitores do Trump. Então, a real eficiência econômica disso é muito contestável, né? Tarifas são instrumentos monetários aí de 100 anos atrás. Elas causam um processo inflacionário que é justamente o que o Trump está querendo lutar contra. Então me soa mais como um instrumento político, de palanque político, do que realmente um instrumento monetário. Mas não quer dizer que o Trump é um louco desvairado e não sabe o que ele está fazendo. Tanto que ele tem vários conselheiros, ele tem a economia mais pujante do mundo por trás dele ali, né? Os empresários, inclusive, já estão fazendo uma pressão forte atrás dele. Eu acho que ele sabe muito bem o que está fazendo, mas está fazendo de um jeito muito errado. Pergunta, o senhor comentou essa questão, né, do palanque político e do medo dele de tomar algumas outras medidas impopulares para conter a dívida pública americana, mas essas medidas do tarifaço, ela também geraram algumas avaliações negativas dentro dos Estados Unidos. Então eu queria uma avaliação do senhor. O senhor acha que esse recuo com a China, ele se dá mais devido a pressões internas dentro do próprio país mesmo, ou externas, né, como essa retaliação da China, por exemplo? O Trump ele se mostrou muito imune e pouco suscetível, Ana Paula, às pressões externas. Todas as pressões que eu percebi que realmente fizeram efeito no Trump foram pressões mais internas do que externas. Vou dar alguns exemplos. Trump soltou lá o Liberation Day, assustou todos os mercados, a Bolsa Americana derreteu, os lucros das empresas foram lá para baixo, as pessoas venderam ações, né? Nós tivemos uma derrocada geral, tanto da Nasdaq quanto do S&P, que são empresas mais sólidas e não só as de tecnologia. As empresas derreteram, o Trump não se abalou. Quando esse impacto começou a chegar nos títulos do governo americano, nos bonds americanos, né, os Treasury Bonds, Treasury Bills, aí o Trump se assustou, porque isso aí começou a mexer nas taxas de título do Tesouro, as taxas e o preço do Tesouro americano, que é o tesouro mais confiável do mundo hoje, né? Porque nunca deu calote na sua dívida, nunca deu um default. Quando isso chegou no mercado de títulos americano, o Trump se assustou, recuou e começou a negociar, começou a falar de fazer uma transição mais tranquila, começou a falar que queria conversar com Xi Jinping, e isso assustou ele. Depois ele continuou soltando as tarifas, continuou fazendo a política dele, falando de deportação, falando de tarifas ali de 150%, 200% à China e assim por diante. E o lobby dos empresários americanos começou a fazer pressão no Trump. Vocês perceberam que, por exemplo, o Elon Musk ficou muito mais apagado, porque isso começou a ter mais impacto na economia americana real, ali nos empresários, que são os bilionários americanos, que também começaram a fazer pressão. Aí, mais uma vez, o Trump recuou, botou a mão na consciência, né? E voltou um pouco atrás ali em relação ao posicionamento duro que ele tinha e, de novo, arrefeceu o tom. Na minha opinião, o Trump ele tem feito política muito parecido com como ele faz os negócios. Ataca, 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 depois nega tudo quando ele é acusado, pede benefícios fiscais do governo para poder produzir mais. E ele tem aplicado o que ele já aplicou nos negócios também na política. Então, não me surpreende essa postura mais agressiva do Trump. O problema é que essa política agressiva
Externamente ele se mostra muito durão, mas essas políticas internas sim têm preocupado o Trump, e eu acho que são elas que têm feito freio, tanto a política dos empresários fazendo pressão no governo Trump para ele reduzir o tom, quanto a pressão principalmente do mercado de títulos americanos. Professor, só mais uma pergunta, mas na verdade são duas, né? Primeiro, eu queria só confirmar se eu entendi direitinho. Essa questão da recessão, então, ela faria parte dessa estratégia do Trump para conter um pouco a dívida pública americana? E também, na sequência, assim, se esse recuo, ele já afasta a possibilidade de uma recessão global, ou se não, a gente ainda corre o risco de enfrentar esse cenário? Boa pergunta. Vamos primeiro pela primeira pergunta. Quando o Trump ele assume o governo americano, ele tem uma dívida muito alta, a maior dívida histórica americana. E ele tem um patamar de juros também muito alto. Então, a dívida é cara, está ficando maior e os Estados Unidos não conseguem controlar essa dívida. Junto disso, depois da pandemia, nós temos uma crise inflacionária mundial, mas pelo lado da produção, da oferta mesmo. Então, preços subindo, o país crescendo menos, a dívida disparando e juros muito altos. Quando o Trump assume o governo, ele vê toda essa situação, ele tem que dar um jeito de tentar conter esses juros, porque senão a dívida vai continuar crescendo num patamar muito alto. Lembra lá quando o Brasil tinha um juro de 2%? Pois é, o juro no resto do mundo era zero praticamente. O juro nos Estados Unidos era de 0 a 0,25, era muito baixinho. Então uma coisa é você estar devendo alguém e pagar 0,25% ao ano, outra coisa é você estar devendo alguém e ter que pagar 5% ao ano de juros, né? Essa dívida fica muito mais pesada. Vendo que ele não ia conseguir controlar o Banco Central americano e o Jerome Powell, ele tentou artificialmente fazer com que o país crescesse menos para ter a brecha para essa redução de juros. E isso daí ele não fez de maneira velada, não. Falou que iria demitir o presidente do Banco Central, que, nas palavras dele, o Jerome Powell, o presidente do Banco Central, era um tolo, não sabia o que estava fazendo. Fez pressão e viu que não adiantaria. Então, uma parte da política do Trump dessas tarifas, e ele sabia que aconteceria isso, é fazer com que o país crescesse menos, para, na cabeça dele, depois crescer mais. A política dele de tarifas faz parte de uma política maior, que é reindustrializar os Estados Unidos. Mas pensem comigo, se ele traz as indústrias para produzirem nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, no Vietnã, tem um vietnamita que produz a 1/5 do que um americano pediria para produzir 1 hora de produção, essas empresas elas não estão competitivas. Se um tênis produzido na China é 10% de um valor de um mesmo tênis produzido nos Estados Unidos, não adiantou nada ele trazer essas indústrias e essas fábricas para os Estados Unidos. Então ele tenta fazer um ambiente mais competitivo para que não os Estados Unidos produzissem mais ou melhor, mas para os produtos de fora ficarem mais caros em relação aos produtos americanos e assim esse grande plano de reindustrialização fazer algum sentido. Eu vejo pouca gente falando isso, né, e pouca gente fazendo essa análise. Então, ele consegue fazer isso, trazendo as indústrias para dentro dos Estados Unidos, erguendo barreiras tarifárias e sim, também trazendo essas indústrias para produzir de maneira mais barata comparada à China, comparada a Taiwan, comparado a outros países emergentes. E se ele consegue fazer isso, ele consegue criar um ambiente de recessão nos Estados Unidos, onde o Jerome Powell e o Banco Central vão se sentir obrigados a reduzir os juros, porque juros mais baixos incentivam o crescimento. Imagina, os Estados Unidos uma grande recessão e o Banco Central mantendo os juros muito altos, né? Eles não vão conseguir fazer isso, ele acaba reduzindo sim esses juros. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro vai se beneficiar disso também, dessa redução de juros. O Jerome Powell ainda está bem pé atrás, ainda está bem cauteloso. O mercado precifica agora 1 ou 2 quedas de juros e não mais as 4 quedas de juros que seriam precificadas antes. Uma grande estratégia bem arquitetada, né? Professor Davi, agradecemos muito, viu, a sua participação, esclarecendo essas informações, essas questões que são tão importantes, né, para o dia a dia de todos nós brasileiros. Muito obrigada pela disponibilidade, até uma próxima oportunidade. Ótima noite. Até a próxima, tchau, tchau.